Professor Carlos, dá o nosso boa noite. Oi, professora Narcisa, demais convidados aqui, nossos colegas professores. Primeiro, é uma honra estar aqui com vocês, uma honra junto com esses gigantes aqui, com tanta gente inteligente, tanta gente bonita e de muito sucesso. Nós estamos aqui, né, professora, mais do que tudo, pegar as dicas de quem tem muito sucesso para que a gente siga junto com eles, a trilha junto com eles, né? Hashtag vem comigo. É isso que a gente quer com todos. Estamos aqui representando a UBRA também, professora Narcisa, representando a UBRA, que tem o melhor curso de Direito da região, não só o curso de Direito, mas tantas outras opções, mas orgulhamos em falar do curso de Direito que é referência. Então, parabéns a esse time de professores, alguns que estão nos escutando, alguns que participam tanto, alguns que estão aí nos bastidores, né? Nós temos a nossa querida coordenadora Cristina também, que está nos bastidores, nos coordenando aí, e que faz de todo esse ambiente o melhor possível. Mais do que isso, nós estamos aqui também para aguçar cada um de vocês a serem profissionais empreendedores. Então, venham para o melhor curso, para a melhor instituição, para ser sempre os melhores profissionais. Bem-vindos, é uma honra, pessoal. Professora Aurilúcia, é contigo. Vou fazer um bate-bola com a professora Aurilúcia aqui hoje, eu acho que vai ficar bem bacana. Posso começar aqui, professora? E você vai me dando, tá? Pode. Primeiramente, uma boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao meu coordenador pelo convite, né, de eu poder estar aqui falando um pouquinho do direito penal, que realmente é a minha paixão, só que eu casei com ele, mas eu tenho um casamento duplo, civil e penal, casei com os dois. Então, gostaria de parabenizar o professor Mário Lúcio, e gostaria também, assim, porque eu também sou professora de civil, se tiver alguma dúvida que eu consiga esclarecer em relação a civil, não precisa ser só penal, eu vou estar aberta ao final para algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta, né? A minha fala hoje vai ser bem breve, eu vou tentar trazer um pouquinho só para vocês do penal, que eu acho que é apaixonante, porque do mesmo jeito que o direito penal, ele é difícil, não é todo mundo que comete, mas é um direito em que você consegue visualizar a capacidade humana. Então, até onde essa pessoa vai. Então, você vê o lado, talvez não digo pior, porque aqui ninguém está livre de cometer, eu vou explicar isso agora mesmo. Mas antes de começar, gostaria que já pedi ao professor Carlos que me ajude aí nos slides. Eu só apresentei, como Jaquel disse que era uma aula teste, eu falei assim, eu vou tentar fazer nem que seja um parecidinho com a aula do vídeo mesmo, para ficar um pouco mais parecido com a nossa realidade, porque é uma realidade que veio para ficar. Então, se as nossas audiências estão sendo pelo Meet, estão sendo pelo Zoom, né, as aulas aí vão começar, algumas vão permanecer, outras não, mas eu gostaria de agradecer a participação e o prestígio dos nossos alunos que estão aqui, como também meu parceiro de Sajubra, o professor Peter, que nos prestigia nesse momento, participando dessa live conosco, o Willy Kessi, o Walter estava aqui, não sei se ainda está, o nosso aluno Vinícius, obrigada pela participação de todos, e a equipe da UBRA nos dando esse suporte, agradeço. Então, a minha aula, o meu breve comentário com vocês, porque eu não digo nem que é aula, porque é um assunto muito vasto, muito grande, muito complexo. Então, eu gostaria de me apresentar para vocês, porque eu tenho um imenso orgulho de dizer que eu sou da UBRA desde quando eu formei. Então, eu sou graduada em Direito pela UBRA, tá? No meu outro slide tinha, mas esse aqui que eu salvei depois não tem. Mas eu sou da primeira turma que formou em 2007, tá? Então, eu sou filha da UBRA, trabalhei na UBRA e sou filha de lá. E de lá, né, do que eu aprendi na UBRA, eu hoje sou especialista em ciências criminais, sou mestre em Direito Público pela UFO, sou professora de penal, processo penal, Sajubra 1 e 2, civil e criminal e direito de família. Gostaria novamente aqui de convidar todos que nós vamos fazer uma live sobre o direito da mulher no Instagram do Direito, que vai falar um pouquinho sobre isso. E sou advogada civil e criminal e sou integrante da rede de proteção à mulher aqui em Tumbiara. Então, sou advogada, mas também não estou ali só para defender, né, quem comete crime.
Pode passar, professor, por favor. Até porque eu gosto muito de explicar o seguinte: a gente tem um estigma de que o advogado criminal, ele tá ali, mas como você tem coragem de defender um criminoso, né? Só que a gente esquece, eu gosto sempre de matar alguém, então hoje eu vou matar o professor Carlos André. Então, se eu mato o Carlos André, se eu não tenho a Narcisa como a minha advogada, eu jamais serei processada, eu jamais serei penalizada. Porque o advogado criminal, ele não está ali só para pedir absolvição. Ele está ali para cumprir que a regra legal que está na lei seja cumprido. Que não é porque a sociedade recrimina, já que essa pessoa teve a capacidade de cometer algo que é proibido por lei. E quando eu falo proibido por lei, é porque o direito penal, ele lida com os bens jurídicos mais importantes. O que isso quer dizer? Ele só vai ser usado em última alternativa. Por isso que eu coloco aqui para vocês, o que é o direito penal? O direito penal, ele é uma regra imposta pelo Estado em que ele te proíbe uma conduta. E caso você pratique essa conduta, você vai ter uma consequência que é uma pena. Você vai ter que pagar. Tanto você pagar por um mal que você fez dando resposta, como também para te intimidar que você não pratique novamente. Então, o direito penal, por mais que a gente brinca sobre a paixão do direito penal e do direito civil, é porque o direito civil está aí na sua porta. O direito civil está aí com a sua funcionária, o direito civil está aí no seu casamento, no seu filho, no contrato que você faz. O direito penal, não. Né? Então, por isso que a gente traz uma diferença, o que é ilícito? Quando eu falo ilícito, o que é proibido, né? Então, eu tenho a proibição civil, que acarreta numa reparação ou num ressarcimento, dano material ou dano moral, um cumprimento de uma obrigação. Já o penal, não. O penal é pena, que pode chegar ao máximo é que de você ficar numa penitenciária, onde a sua liberdade estaria totalmente segregada. Ou seja, você não pode sair. A nossa liberdade, hoje, nós não temos total. A Maria Cristina não pode fazer o que ela quiser. O Vinícius não pode fazer o que ele quiser. Por quê? Nós temos um direito em que ele me dá direitos, mas eu também tenho deveres para com a sociedade. Então, o ilícito penal, ele vai no ponto mais importante, que é segregar. Pode-se chegar ao momento de segregar, porque não é todo mundo, e o direito penal é para te ensinar isso. Não é todo mundo que comete crime que vai preso. Tem os sensacionalismos dos jornais da vida que vão te falar o que eles querem vender mediaticamente. Mas você, ao estudar direito, você aprende o que é real, o que pode e o que não pode, o que é lei e o que não é lei. Porque acaba que na televisão você vê aquilo que vende e que normalmente faz uma sensação para a sociedade de impunidade, mas não é. É o que a lei permite. Está escrito lá. E quando eu falo disso, dessa diferença entre ilícito civil e ilícito penal, é que o ilícito civil ele é mais brando. Quando o professor Mário Lúcio deu um exemplo para vocês sobre o homicídio é sempre melhor porque a gente só lembra de crime e homicídio, né? Feminicídio que matou alguém. Mas eu gosto de dar uma diferença bem interessante. A Patrícia, tá aí, Patrícia Ribeiro, foi na loja do professor Peter. Ela foi lá e assinou uma promissória falando que ela iria pagar aquela compra parceladamente. Ela não deu entrada, ele não exigiu e ela assinou uma promissória. Só que aí foi vencendo as promissórias e ela não pagou. O professor Peter, na sua loja, pode entrar com uma questão criminal contra ela? Não, porque foi um negócio bilateral, um acordo realizado entre as partes e ela não cumpriu. Cabe a ele entrar com uma execução no cível, executando aquela nota promissória. Diferente se a Patrícia vai na loja do Peter e faz o seguinte, aproveita que está com uma amiga, engana a pessoa, pede o Peter, o dono da loja, que aconteceu alguma coisa lá de fora, que aconteceu algum desastre lá de fora, aproveita essa situação, um exemplo, e usa desse meio para pegar sorrateiramente a mercadoria. Aí isso é estelionato. Está lá no artigo 171, que é obter para si ou para outrem prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, por meio ardil. Isso está escrito na lei. Tá vendo que a diferença? Ou no caso do furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, sem violência ou grave ameaça.
Você vai lá e pega sem a pessoa ver e leva para casa, como se fosse seu. Isso é furto. Tá vendo a diferença que os dois do criminal é enganar? Você está lesando o patrimônio dele? O bem jurídico é o patrimônio? O direito penal estabelece no artigo 171, estelionato, 155, furto. E só pode usar o penal se essa conduta que eu pratiquei estiver descrita no Código Penal. Porque senão não é crime. Como um monte de gente fala que manter relação com o padrasto, ou com o padrasto não, com o pai, que seja, todo mundo recrimina. Mas na lei não é crime. Se for maior de idade. Se for menor de idade, é estupro. Porque uma criança não tem discernimento. Aí já é outra situação. Mas se for maior de idade, tiver plena capacidade, todo mundo recrimina. Acha isso um absurdo. Né? Que é o tal do incesto. Mas para o penal, não. Porque para ser crime tem que estar lá no Código Penal, tem que estar escrito. E aí eu venho falando com vocês sobre a Constituição Federal, que a gente tem uma Constituição, que é uma lei maior, que ela, vamos dizer em palavras mais populares, ela manda nas outras legislações, e temos o Código Penal, que é o geral dos crimes. E lá na Constituição, que manda em todos, e o Código Penal, que detalha alguns crimes, valendo lembrar que não é só nele que tem, porque eu tenho Lei Maria da Penha, eu tenho Lei de Drogas, eu tenho os crimes ambientais, tenho os crimes contra o consumidor, tem uma vaga de legislações especiais que tratam de crimes específicos. Isso aqui eu estou falando no geral. Só que aonde fundamenta essa minha posição que tem que estar escrito no Código? Princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Se a Ângela comete um fato hoje e amanhã esse fato sanciona-se uma lei e publica ela falando que esse fato é crime, Ângela pode ser punida como crime? Não, porque tinha que ter sido anterior ao fato. E todo crime tem que ter, respectivamente, uma pena. Então, sempre que o Estado falar que aquilo é crime, ele já tem que falar a quantidade de pena. Porque senão, o que acontece? O direito é a última alternativa. Então, o que eu vou fazer? Vou para o civil. Vou resolver pelo ilícito civil. Mas nada impede que eu entre em conjunto, tá, pessoal? Que eu tenha uma questão criminal e que também se resolva no civil. É porque o criminal é pena, o civil é dinheiro, o civil é obrigação de fazer, de cumprir, de ressarcir ou de reparar, que é o dano moral, tá? Então, a gente, no direito penal, ele é engessado nesse ponto. Porque para que eu fale que aquela pessoa praticou crime, tem que estar na lei ali expresso. Não pode ter dúvida. Porque senão, você imagina? Porque se eu quiser, se alguém mata a minha mãe, na hora da raiva eu posso ir lá matar a pessoa. Não pode? Você tá vendo, eu gosto sempre de dar os casos mais trágicos. Por exemplo, você tá vendo sua filha sendo estuprada. Ah, eu posso matar? Matar, não. Você pode defender a sua filha. Mas se caso morrer, você vai responder por uma pena menor pelo homicídio privilegiado, porque você estava sob violenta emoção. Mas isso que eu estou dizendo para você está lá no Código, artigo 121, que é o homicídio privilegiado. Direito penal vem te ensinar cada etapa, que não é só conceitos, mas também tem as espécies, os crimes em espécie. E quando eu falo isso, é porque eu tenho, no próprio Código, que fala do exercício arbitrário das próprias razões, que eu não posso, e no direito penal, como o direito civil, que o professor bem falou, que é entre as partes, é direito privado, quando eu cometo um crime, eu atinjo imediatamente, sabe quem? A sociedade. Porque aquela pessoa, se foi capaz de cometer algo que está imposto pelo Estado como proibido, a vítima imediata, que é a vítima, o ofendido mesmo, quem eu matei. Por isso que o criminal, você não precisa de advogado para defender a vítima. O Ministério Público está lá para isso. É obrigação dele, porque é questão do Estado. Então, quem pode punir essa pessoa, quem pode fazer ele cumprir pena, não sou eu, que fui atingida pela morte do meu ente querido. É o Estado. Porque eu tenho uma emoção. O Estado não pode ter, porque o Estado tem que ser imparcial. Então, por isso que o ius puniendi é o poder, dever de punir do Estado. Só cabe a ele. Por isso que eu jamais vou ter uma pena se eu não tenho um processo para saber se realmente foi a Sandra que cometeu o crime ou não. Mas e se a Sandra cometeu o crime em legítima defesa?
ela não tinha outra alternativa, ou era outra pessoa. Isso o direito penal também protege. Ele não só acusa, mas ele também protege. Ele também traz questões que qualquer sociedade pode se passar. Por isso que eu trago o crime e a sociedade. Por quê? Se eu mando bater no Milton, né, Milton? Feliz demais de você estar aqui, viu? Vamos ver se depois você vai falar para mim se você gostou da minha aula ou não, mas aí você vai falar só para mim, tá? Então, o crime, eu atinjo primeiro a sociedade. Por isso que uma pessoa vai presa. Porque se você pensar, o Carlos André matou o Arthur Henrique. Arthur já morreu. Por que Carlos André vai preso? Se a vítima seria ele, já morreu. Não, ele vai preso em flagrante porque ele é um risco para a sociedade. Então, por isso que o Estado, e você pode ir lá obrigar, o Estado é obrigado, é só ele que vai fazer. Se o Ministério Público não entra, você tem mecanismos para entrar também, para forçar, para fazer valer aquele seu direito. Isso é um direito fundamental. A Constituição Federal garante isso para qualquer pessoa. Está lá no artigo 5º, que qualquer lesão ou ameaça à lesão deve ser apreciado pelo Poder Judiciário. Então, o juiz pode negar? Não. O Ministério Público pode negar, mover um processo, fazer uma investigação, apurar se aquela pessoa é condenada ou se ela vai ser absolvida? Não. Obrigado. Se ele não fizer, ele vai responder, nem que seja para mandar para outra pessoa. Fala, professora Lúcia, eu fiquei curiosa quando você fala, então, sobre crime e sociedade. E aí, então, o direito penal, ele também atua nas questões de crime ambiental, que vai referir a toda a parte de fauna, flora, também está incluso? Como que funciona? Porque você vai responder pelo crime ambiental e você vai responder pela questão civil. O ambiental, ele liga as duas. Porque quando você tem um dano ambiental, você não tem uma reparação ali, o reflorestamento como obrigatório. Então, existem os crimes na lei, no Código Ambiental, tem a parte lá dos crimes. E tudo isso que eu estou explicando sobre crime, sobre sociedade, possibilidade de prisão, vai ser aplicado também. Só que o ambiental, ele tem uma legislação específica. Entre o geral e o especial, né, quando tem antinomia, vigora o especial. Nesse caso, o ambiental é especial. Então, o procedimento não vai ser pelo Código Penal, mas a própria lei traz o procedimento. Então, ele vai ser penal também, vai ter... Aí, a única coisa é que pessoa jurídica normalmente não tem penalidade, mas ele vai ser processado sim. Tá? Vai atuar o direito penal do mesmo jeito. O direito penal não é só porque tá lá furto, roubo, estelionato, estupro, infanticídio. Não. Tem os crimes contra o consumidor, tem os crimes ambientais, tem os crimes da lei de drogas, tem vários outros crimes que abarcam o direito penal. Isso aqui é só uma pincelada, tá bom? Pode passar, professor. Aí eu gosto muito de fazer o seguinte, porque assim, recriminam, falam assim, nossa, mas você mulher tem coragem de advogar pro criminal? Como você tem coragem? Fala assim, gente, eu nunca fui desrespeitada. Ele precisa de mim. Eu, como advogada, e eu tô ali como profissional. Eu já fui várias vezes no presídio, nunca me senti, lógico. Ah, eu adoro ir no presídio? Não, né? É um ambiente extremamente pesado, são pessoas que estão extremamente tensas, mas se você olhar entre respeito entre profissional, eu nunca fui desrespeitada profissionalmente, nunca, por ser mulher, nunca fui afrontada. Porque ali ele está precisando de um profissional, independente de gênero. Então, assim, tem pessoas que têm receio? Sim, só que eu sou apaixonada no direito penal. Eu gosto de entender como é a capacidade humana e entender também os fatores. Por que que eu falo os fatores? Eu até gosto de colocar isso na minha primeira aula. Que a gente tem que saber uma diferença entre quem comete crime e quem é criminoso. Porque é extremamente diferente. Criminoso é aquela pessoa que torna aqueles fatos corriqueiros e ele faz aquilo a sua vida. Então, ele é preso, ele vai e comete de novo, ele não tem medo da reincidência, ele não tem medo da penalidade. Agora, quem comete crime, gente, quem aqui está livre de cometer crime, eu aposto que todos já cometeram, só não foram processados. Por quê?
Porque eu tenho aquela pessoa, eu vou brincar aqui com vocês do furto, da ameaça e da difamação, mas quando eu atuo, quando eu vou no presídio, tem pessoas que você não sabe da vida dela, e as oportunidades da vida você não sabe. Você não sabe, lógico, os fins não justificam os meios. Não quer dizer que eu não tenho dinheiro que eu vou cometer crime. Não. Não é à toa que o juiz, quando for analisar para dar uma pena, ele vai olhar a personalidade, ele vai olhar a conduta social, ele vai olhar os antecedentes, ele vai olhar a culpabilidade, se ele tinha potencial consciência que aquilo era ilícito ou não, se ele era imputável, se ele era doente mental ou não, se podia exigir dele uma outra conduta diversa daquela que ele praticou. Porque eu tenho pessoas que estão ali e a gente não sabe da questão social, o que essa pessoa viveu. Então, a gente não pode julgar tão veemente, com tanta repressão. Não é à toa que a gente tem um problema. As pessoas que saem do presídio não têm oportunidades aqui fora. Isso é uma matéria de falar de ressocialização, que seria uma outra aula, mas eu não vou entrar nisso aqui agora com vocês. Mas é uma realidade. Porque eu gosto de brincar com vocês o seguinte. Juntou aqui, são amigas, Giovana, Sandra e Karina. E foram falar da namorada, da atual namorada do ex da Karine. Quer falar para mim que elas não difamaram ela, imputando fato ofensivo à sua reputação? Não xingaram ela? Não falaram mal? Eu até vi uma palestra uma vez que falou assim que é impossível juntar 4 mulheres e não falar mal de uma outra. Isso é difamação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar outra aqui. Professor Peter. Professor Peter está com um notebook, né? E a Unicast tem um notebook igual ao dele. Estão num espaço. Professor Peter não vê e pega o notebook da Unicast e leva para casa. O Unicast, entendendo que foi furtado, isso foi caso da OAB, uma prova de OAB, tá? Só para vocês verem a importância disso. O professor Peter só se depara que está com o notebook da Unicast na hora que ele chega em casa. Só que a Unicast já foi na delegacia e já prestou informações sobre o possível crime. Olha aqui, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Aí é onde a gente tem que ver qual que era a intenção do professor Peter. Era ficar com o objeto? Se for ficar com o objeto, sim. Agora, existem várias modalidades e formas de defender o professor Peter. Aí, se você olha, peraí, gente, tá lá no artigo 155. É crime. Que horror! Quem tá fora disso com os iPhones da vida, que é tudo igual? Que deixa lá carregando no pátio da Ubra. Chega um e passa e pega. Lógico que tem os que furtam mesmo, né, gente? Então, vamos passar a mão na cabeça e achar que todo mundo pegou. Ai, peguei por engano. Não usem essa justificativa. Dependendo, não cola, tá? Mas, tá aí. Ameaça. Brigou com a namorada. O que mais acontece? Brigou com a esposa ou com o esposo? Vamos falar que é os dois. Não é só ela que briga ou ele que briga com ela, não. Ela também brigou com ele. E fala assim, você vai ver o que vai te acontecer. Você prepara, você espera para você ver o que vai lhe acontecer. Ainda põe o dedo assim, ó. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto. Basta um gesto. Ou qualquer outro meio simbólico. Hoje nós temos internet da vida. Para que lhe cause mal injusto e grave. A pessoa vai ficar ali ofendida. E, né, ameaçou ali. Porque uma pessoa chega para você e fala assim, você vai ver o que vai te acontecer. Peraí. O que pode me acontecer? E a gente chega aos casos extremos de violência doméstica de chegar à morte. Mas simplesmente isso. Pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Vocês estão vendo que existem pessoas que cometem crimes e tem os criminosos. Não estou aqui para passar a mão na cabeça de falar que todo mundo que está lá no presídio é santo. Não é. Não é mesmo. Se ele está lá, não é à toa. Porque se o crime dele... Aí vocês vão aprender em direito penal, que está ali crime e contravenção. Só vai preso quem comete crime com pena de mais de 8 anos. Se você olhar aqui, nesses 3, ninguém vai preso se cometer o crime. Isso está lá no artigo. E aí a gente tem que separar. Contravenção de crime. Direito penal trata dos dois. Aí você fala assim, professora, mas então o que é contravenção?
Olha o que é contravenção. Tem um decreto-lei específico, chama Lei das Contravenções Penais. Perturbação de sossego. Seu vizinho não para de fazer barulho com som alto. Isso vai para juizado. É contravenção, tá? Ameaça também vai para o juizado, que são os crimes de pena de até 2 anos. Mas um cachorro do vizinho tá latindo e não para. Você já conversou com ele, não resolve. Então, o direito penal tá ali para contravenção. Muita gente aqui joga no bicho, que eu sei. Jogo do bicho, em tese, para a lei, é contravenção. Só que aí a gente vai estudar um outro princípio que ameniza esse fato. Porque se você for na Praça da República, se você for nas pracinhas daí, do que tem banca de jogo de bicho, todo mundo sabe. Mas o direito penal também vem para colocar os maiores, também vem para amenizar as questões sociais. Não é só punir, tá? Então, quando eu falo de crime, que eu comecei lá e termino falando disso, nós temos ali, quando a gente vai estudar o direito penal, parte 1, parte 2, né? Valendo lembrar que a gente tem outra parte do direito penal, então a gente vai estudar o que é o crime. Ah, professora, não, a pessoa foi lá e cometeu. Ameaçar alguém, ponto. Ah, então vai ser punido, ponto. Não. Dentro do fato típico, a gente analisa a conduta, a gente analisa o nexo de causalidade, a gente analisa o resultado praticado, porque talvez eu pratiquei um ato que eu queria uma coisa e o resultado foi diferente. Ou eu queria só, vamos pegar outra pessoa aqui, queria só bater na Ellen. Meu objetivo, meu ânimo necante era bater nela, eu queria só bater. Eu matei. Aí eu tenho lesão corporal seguida de morte. Diferente do homicídio, matar alguém. Meu objeto, que é dolo e culpa. Estudamos isso no direito penal. Tinha intenção ou não? Ou fez, o fato praticado ocorreu por negligência, imprudência ou imperícia? Isso tudo está dentro do direito penal. E vocês estão vendo que o direito penal ele é um quebra-cabeça, que você tem que montar. Não é, eu brinco do direito civil e do direito penal, eu atuo no direito civil, principalmente na área de família, eu gosto muito também. É muita briga também, mas eu gosto, não sei o que me deu, mas eu gosto do direito de família também, porque lida com uma questão de afeto, né? Só que o direito penal, ele é um quebra-cabeça que você tem que juntar. Por quê? É muito fácil apontar o dedo para quem supostamente cometeu. Agora, eu sou presumidamente inocente, até que provem o contrário. Presunção de inocência, isso está no direito. Então, o Ministério Público quer me punir, tem que provar. O advogado vem justamente para isso, para defender, porque ele tem um conhecimento técnico, porque não existe processo sem advogado, tá? Civil até que pode ter. Você vai numa conciliação, se as partes fazem um acordo, uma das partes está sem advogado, ok. Nesse primeiro momento, mas se for para instrução, tem que ter. No criminal, não. Tem que ter o advogado pelo princípio da ampla defesa. Porque são coisas muito técnicas que você aprende no curso de direito. Então, você está apto a poder estar em pé de igualdade, porque quando eu falo de crime, eu tenho aqui o acusado, eu tenho aqui o Ministério Público contra o acusado. Então, tem que ser alguém que esteja no mesmo nível de conhecimento. E todos estão subordinados a quem? Ao juiz, que é o imparcial, que é o que vai julgar, que é uma relação triangular. E no meio dessa relação tem o devido processo legal. O que vale para um tem que valer para o outro, tá? E o direito penal também, ele aponta as questões dos regimes. Aí vocês vão entender regime fechado, regime semiaberto, regime aberto. Vocês vão entender o povo aí andando de tornozeleira eletrônica, como é que tá a tornozeleira eletrônica. Você vai entender, por exemplo, que uma pessoa está numa creche ou está num hospital e está ali trabalhando uma vez na semana, ela pode muito bem estar pagando uma pena, que chama pena de prestação pecuniária. Mas são penas alternativas diversas da prisão. A gente tem que desmistificar que se a pessoa cometeu o crime, ela vai presa. Não vai. Mas existem várias outras penalidades que a própria lei traz, em nome do princípio da individualização. Cada um vai pagar por aquilo que cometeu. Não pode passar daquilo que cometeu no direito penal. Então, por isso que ele é taxativo, ele é legalista. Então, precisa desse conhecimento e o direito penal vem para isso. E acaba que o processo penal é montar o quebra-cabeça para chegar a esse desfecho. Para falar, é condenado? Ou vai ser absolvido? Porque na dúvida, se tiver dúvida, tem que absolver.
Porque na dúvida, a gente não pode ter dúvida no direito penal, porque é um direito que lida com a liberdade do acusado. Então, tem que ter certeza. Se não tiver certeza, vamos para o direito civil, não para o direito penal. Ok? Eu acho, não sei se meu tempo aí, como é que tá. Acho que não tem outro slide, né? Esse é o último. Isso. Então, pessoal, o que eu quis trazer para vocês aqui é um pouquinho desse estudo. Eu trouxe para vocês ali um pouco do que a lei traz do direito penal, só que a gente vai muito além disso. O direito penal, ele é dividido entre a parte, essa que eu falei com vocês, sobre fato típico, jurídico e culpável, e aí depois nós temos as legislações do direito penal em espécie, em que ele vem trazendo cada conduta, aborto, furto, infanticídio, homicídio. Por quê? O direito penal só vai lidar com aquilo que é mais importante, porque ele vai ser usado só em última alternativa. Quais são os bens jurídicos em tese mais importantes? Vida, integridade física, patrimônio, honra. Aí nós temos os crimes contra a administração pública, tá? Nós temos os crimes de perigo e os crimes de dano. Então, não é qualquer caso, não é qualquer situação. Só vai usar o direito penal, que eu até brinco. Eu não estou com um código aqui. O direito penal, ele é direito subjetivo e objetivo. O direito penal tá lá, tá aqui. Vamos supor que isso aqui é o código. Tô aqui, ó. Meu código penal. Tá aqui. Tá para todo mundo. Só que isso aqui só vai ser usado quando alguém praticar algo que está proibido. Então, o direito penal está aqui em abstrato. É muito difícil você provar um desconhecimento de lei hoje, com a internet, com acesso à informação, mas pode ser. Não tiramos essa possibilidade. Existe até na lei uma possibilidade de desconhecimento de lei. Só que ele está aqui. Ele vai ser usado para todo mundo? Não. Só vai usar quem praticar algo que está aqui proibido. Milton cometeu um crime. Então, esse código sai da abstração e passa para o concreto na vida do Milton. Por isso que é um direito penal subjetivo. Mas ele tá lá, tá? Ninguém pode matar, ninguém pode furtar, ninguém pode roubar, ninguém pode fazer o que tá aqui. Tá proibido. Mas cabe a você decidir o que você quer da sua vida. E se você fez, tá aí o direito penal para tentar ajudar. Não ajudar, mas poder compreender para que essa pessoa não faça novamente. Porque essa pessoa vai sair. Concorda? Essa pessoa, nós não temos pena perpétua. Então, o direito penal tá ali também para ver se essa pessoa, quando ela sair, como ela vai sair. Porque ela vai voltar para a sociedade. É isso, pessoal. Era isso que eu queria passar isso para vocês. Estou aberto aí a perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Professora Auriluce, show de verdade. A gente está aqui grudada na cadeira com a verdadeira aula, né? A gente colocou como um test class aí, mas foi muito mais do que isso. Foi um show aqui, uma graduação que nós tivemos em Direito, né? Como diz o professor Mário Lúcio, se você tem pelo menos a pretensão de cursar o Direito, aqui estava, né? Foi fantástico, de verdade. Estamos aí, pessoal. Fique à vontade de abrir o microfone também e fazer sua pergunta pelo microfone. Não precisa ser necessariamente aí pelo chat. A gente está aí numa sala aí de pessoas comportadas. Fique à vontade, por favor. E aproveitando, pessoal... Aqui, Auriluce, está vendo aí, né? Professora Narcisa. Obrigada. Obrigada para os meus alunos aí. Eles viram que isso aqui é minha primeira aula de direito. Na hora que eu começo no direito penal, eu tenho que começar, porque na hora que eu começo os nomes difíceis, aí o pessoal meio que fica assim, mas aí eu já... Eu gosto de matar, dar uns exemplos de crime, porque a pessoa familiariza mais, fica mais próximo. Excelente. Parabéns, professora Auriluce, porque assim, foi fantástico. Eu acho que quem tinha dúvida, acho que saindo hoje aqui, independente se vai para civil, se vai para penal, acho que sentiu o gostinho do que é trabalhar aí com direito, e é fantástico ver nossos professores tão apaixonados mesmo pela área. Então, assim, a gente fica
lisonjeado de poder estar aqui também participando. E, assim, nós gostamos tanto, galera, que já falar para vocês aqui que nós vamos estar disponibilizando essa aula do professor Maruluce, do professor Auriluce, no nosso canal do YouTube, Ubre Tumbiara. Tá? Então, quer passar para o contatinho, tá em dúvida, assiste a aula desses prof que vai ficar com certeza ali já pronto para que eu quero me inscrever no vestibular e eu quero fazer direito na UBRA, porque eu quero esses professores. E eu bem vai ficar disponível, nós vamos encaminhar para vocês, quem está inscrito aí, a gente tem um contato de vocês, o link do YouTube para vocês poderem estar assistindo essa aula perfeita aí. E eu brinco, me dá a palavra, professora, a gente brinca sobre a questão do civil e do penal, só que, assim, é uma paixão, eu advogo, o professor Marulus também, que eu saiba, já deu aula de penal, então, assim, uma não exclui a outra na sua profissão, é porque que acaba, como eu disse, o penal é mais difícil, e a gente torce, de uma certa forma, para que ele não chegue a acontecer, mas a gente sabe que a nossa sociedade, né, e o direito penal vem para equilibrar as relações, mas você pode, eu, por exemplo, sou um exemplo, eu sou advogada civil e criminal, e não é também que você vai abarcar todas as áreas, né? Você pode escolher. O direito é muito amplo, ele é muito grande em termos de profissão. Então, você pode ser advogado, você pode ser promotor, você pode ser juiz, você pode ser conciliador, temos aí uma figura nova, você pode ser assistente judiciário. Então, tem uma gama imensa. E eu já tive vários alunos que fizeram por gostar, por querer entender, por querer entender, é contador e faz o direito porque tá ligado. Ele tem uma loja, mas ele gosta de estudar. Eu só falo o seguinte, no direito, não sou boa de matemática não, igual vocês aí de contabilidade, de biologia, de química, cálculo, não. Só falo o seguinte, o gosto pela leitura tem que ser grande, mas a partir do momento que você começa a ler, você se apaixona, e o direito é assim, é estudar como qualquer área, é pro resto da vida. Então, assim, é conhecimento para o resto da vida. E tem mercado de trabalho para todo mundo. Tem muita gente que fala que, tá estagnado, tem advogado. Não, quem faz a profissão é você. Quem faz o seu espaço é você. Que tenha muitos, tenham, mas a pessoa vai procurar você, pelo seu trabalho. Então, tem espaço para todo mundo, tá? Um abraço a todos. Fantástico, professor. Eu também coloco dessa forma, seja a profissão que for, ela é muito concorrida, tem profissionais formados, além da demanda, digamos assim, nos grandes centros urbanos, é diferente da gente falar em cidades pequenas, mas que cada um faça da sua profissão um empreendedorismo, empreender para a própria vida, empreender para que você seja melhor do que o concorrente. Sempre. Isso é o fato da vida. A gente tem que estar, obviamente, em perfeito acompanhamento do mercado, em perfeita sincronia de formação e também de aperfeiçoamento profissional, tá? Nós estamos aí para isso. Fica aqui a dica para vocês, tá? Nós temos um time de professores sensacionais, uma estrutura pedagógica, física, aí para apoiar vocês em qualquer nível. A UBRA é a única instituição que você pode começar lá da alfabetização ou da pré-alfabetização até o seu doutorado, né? Você pode fazer a sua graduação, o seu curso de pós-graduação lato sensu, você pode fazer a nível de especialização, assim como a nível stricto sensu, a nível de mestrado e doutorado também. Então, fica aí a dica para você que tem dúvida, você que gosta muito, e também já vou fazer um convite aqui, se me permitem, tá? Continua a nossa série aí, Test Class UBRA, tá? E amanhã, para quem gosta de ciências agrárias, uma aula de mecanização agrícola. Vamos aprender amanhã com o professor Ricardo Lambert. Já fica a dica aí para vocês, galera, tá? Obrigado, professora Auriluce, professora... Eu só queria fazer um recadinho, fazer um jabá aqui para o direito. Caso vocês tenham dúvida, o nosso coordenador, ele fica disponível no chat do Instagram, para vocês tirarem dúvida, saberem sobre mensalidade, saberem sobre o curso. O professor Jaquiel é bem atuante nisso, então nós podemos ter esse link com vocês, caso interessem, para que possa perguntar, tirar dúvida. Alguns aqui podem ter ficado com vergonha, mas lá no chat do direito,
no Instagram, pode tirar dúvida com ele lá, que ele vai ajudando vocês, vai tirando as dúvidas e vai auxiliando, tá bom? Isso não é um jabá, é uma utilidade pública, professora. Puxa vida, sensacional o recado aí, muito bom mesmo, tá? Para quem tiver dúvida aí, quem tiver interessado, saber, tem absoluta certeza que nós vamos atender bem sempre, tá bom? Bem-vindos, mais uma vez. Professora Narcisa, é contigo. Bom, então nós vamos nos despedindo aqui dessa noite maravilhosa, agradecer aí a presença de todos, e estamos aqui à disposição. Não sei se o Jaquiel está aí conosco, coordenador do Direito, deixar aí seu recadinho também de finalização dessa aula aí, com esses profs que foram top, fica também à vontade. Eu não sei se ele está aí disponível para poder falar com a gente. Aí, ó. Oi, muito legal. Eu sempre falo que eu tenho muitos filhos, né? Além dos meus aqui, meus 2 meninos, o Henrique e o Gustavo, eu tenho mais 300 alunos lá da Ubra e mais os professores, né? Eu fico muito orgulhoso vendo eles falar, adoro eles, né? E também adoro muitos alunos, que a gente forma uma família muito grande, muito unida lá na Ubra, né? Então a gente espera todos vocês lá. Obrigada, professor. E qualquer dúvida está aí no nosso chat também. Siga o Instagram do curso de Direito, direito.ubra.iub. Tem o Instagram também, @ubritumbiara. Fique à vontade para vocês saberem todas as novidades, todos os eventos. A Ubra vem com 2021 aí, com várias novidades, tá? Obrigada a todos por essa noite maravilhosa, aos nossos profs especial, nossa gratidão por essa oportunidade, e a todos vocês, uma excelente noite, e fica aqui todo o nosso abraço a cada um de vocês. Tchau, uma boa noite.